Senhor, a Tua presença, ela é real aqui neste lugar. E nós Te louvamos e Te bendizemos. De nada valeria, Senhor, estarmos aqui se o Senhor entre nós não estivesse. E nessa hora nós queremos Te pedir, pela Sua palavra, ministra, Senhor, ao nosso coração. Nós temos necessidade de ouvir a Sua voz. Nós precisamos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, não permita que absolutamente nada venha nos impedir de ouvir a Sua voz. Que somente o Senhor fale. Ó Senhor, que a Sua voz, como voz de muitas águas, venha bradar aqui nesse lugar sobre a vida de cada um de nós. Fala-nos, Senhor, porque nós estamos a Te ouvir. Não nos deixe sair desse lugar sem ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu dependo de Ti, Senhor. Eu me rendo ao Senhor, ao Seu Espírito. Que eu nada fale, Senhor, de mim mesmo. Nada que provenha de mim mesmo, porque eu nada tenho a oferecer. Mas o Senhor não. O Senhor é tudo que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, fala conosco. Essa é a nossa oração. E você que crê, diga amém. Aleluia. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. No livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, o capítulo de número 4 e o verso de número 7. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, o verso número 7. A palavra do Senhor diz assim: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados, apesar de ser um livro canônico, não é comum ouvirmos mensagens fundamentadas em Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Alguns chegam a afirmar que Cantares de Salomão é um dos livros mais mal interpretados das Escrituras. E talvez isso justifique a pouca exploração do livro. Alguns interpretam o livro como um relato literal e histórico do amor de um homem e de uma mulher, do amor humano, de um casamento. E eles sugerem que nunca houve na mente do seu escritor um significado alegórico ou figurado. Eles afirmam que o livro, ele trata do amor de um homem e de uma mulher. Outros interpretam o livro de forma alegórica, ou seja, onde tudo é figurado. Os que assim acreditam defendem essa teoria, afirmando que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu o livro onde ele trata de mostrar o amor do Senhor por Israel e o amor de Cristo pela igreja e por cada crente. Mas outros ainda reconhecem o cenário histórico, mas creem que os personagens relacionados são tipos de Cristo e da igreja. E eu particularmente simpatizo com essa última interpretação. Assim sendo, eu queria que você pudesse observar comigo aquilo que a palavra do Senhor nos fala a partir desse texto. Em uma outra versão, mas bem semelhante, o texto diz assim: olha, tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Você pode dizer amém? Eu fico pensando comigo mesmo, que tipo de amor é esse? Que não enxerga qualquer falha ou mancha na pessoa amada.
E partindo do pressuposto que os personagens aqui são um tipo de Cristo e da sua igreja, nós podemos afirmar que é assim que o Senhor nos enxerga. Quando Ele olha para nós, Ele só vê formosura. Quando Ele olha para nós, Ele só vê beleza, Ele não enxerga qualquer tipo de mancha. Mas eu pergunto para você, seria isso possível? Queridos, Deus, Ele é especialista em levantar os insignificantes. Ele é especialista em levantar os improváveis, pessoas que tinham tudo para dar errado, mas que deram certo. Somente Ele faz, amém? Nós podemos ousar afirmar aqui que Deus é o único que olha para a sua igreja amada e nela não vê defeitos. Porque comumente nós estamos sempre vendo defeitos em nós e no outro. Mas a palavra diz que quando o Senhor olha para nós, Ele diz: ah, minha amada, você é bela. Você é perfeita, não há mancha em você. Como dissemos, a maioria de nós passa a vida inteira vendo problemas na igreja, dificuldades. Mas Ele olha para a igreja e diz: você é minha amada. Eu não vejo defeito em você. Mas você pode pensar: como não? Todos nós somos levados a pensar, mas como não? Basta olhar para mim mesmo. Não precisa ir muito longe. Tomemos como exemplo João capítulo 9. Diz a palavra que Jesus caminhava com seus discípulos e eles avistaram um cego de nascença. E os discípulos olharam para Jesus e indagaram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse assim como ele é? E Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos seus pecados ou do pecado dos seus pais. Ele é cego para que o poder de Deus se manifeste nele ou se mostre nele, amém? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, ele é perfeito. Não há mancha nele. Ele é perfeito. Então, para enxergarmos assim como o Senhor enxerga, nós precisamos de uma profunda intimidade com as Escrituras, com uma vida de oração. Nós precisamos ser profundos em Deus. Isso fala de um relacionamento com o Espírito Santo, porque olha, é o Espírito Santo que remove da nossa mente toda confusão e nos faz ver com clareza e com nitidez. O Espírito Santo, ele é aquele que aprimora o caráter de Deus em nós e nos guia. Então nós só poderemos ver como o Senhor vê se nós formos um com Ele, se nós tivermos uma vida profunda nele, porque se assim não for, nós veremos com olhos naturais. Mas nós precisamos ver assim como o Senhor vê. Foi o próprio Cristo quem declarou, e Ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a única possibilidade de termos os nossos olhos iluminados é tendo uma vida nele, uma vida profunda nele. Então nós estamos constantemente em construção pelas mãos de Deus. Você pode dizer amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu e você precisamos enxergar a nós mesmos e ao nosso próximo assim como o Senhor nos enxerga. Então vamos partir aqui da história de alguém muito conhecido nas Escrituras, e o seu nome é Noé. Nós conhecemos a sua história. É uma história que é contada para as nossas crianças nas nossas escolas bíblicas. A Bíblia nos diz que levou 100 anos para Noé construir uma arca. Essa é a primeira visão que salta aos nossos olhos. Mas eu quero que você entenda que nem tudo que nós vemos primeiro é a verdade que nós precisamos ver. E eu quero mostrar isso para você aqui nessa manhã. Porque olha, Deus poderia ter construído a arca com o estalar dos dedos, sim ou não? Queridos, o que seria demasiadamente difícil para aquele que criou todas as coisas.
E assim ele o fez, declara a sua palavra, né, pelo poder da sua palavra. O Senhor dizia que haja e ageu, e houve. E houve. Então, entenda que, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não criou aquela arca? Então, não era Noé, irmãos, que estava construindo uma arca, mas era Deus que estava construindo um Noé. Você conseguiu pegar isso aí no seu espírito? Então não leva 100 anos para Noé construir uma arca, mas leva 100 anos para Deus construir um Noé. Então o que nós percebemos aqui é que, entenda, Deus estava formando o seu caráter em Noé. Deus estava dando de si para Noé. Então pare e pense, o que você está levantando, o que você está erguendo, aquilo que você está construindo, aquilo que o Senhor mesmo confiou nas suas mãos, tem tornado você uma pessoa melhor para Deus? Porque esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Então, eu e você precisamos responder essa pergunta com verdade, com sinceridade no nosso coração. Porque deixa eu dizer algo para você, é muito mais fácil construirmos um ministério do que se tornar um homem como Noé. É muito mais fácil nós fazermos algo para Deus do que nos tornarmos alguém nele. E o Senhor então está nos chamando, sabe, a um lugar que Ele já preparou para cada um de nós. E essa verdade que nós percebemos aqui na vida de Noé, olha, é mais cômodo se esconder atrás de uma estrutura, de uma movimentação, do que permitir que Deus trabalhe na sua vida. Então eu e você precisamos entender que o que eu estou me tornando é superior àquilo que eu estou fazendo. Então entenda comigo, não é que aquilo que você faça não é importante, mas você precisa entender que aquilo no que você está se tornando importa mais do que aquilo que você está fazendo. E o chamado do Senhor para a nossa vida não é simplesmente para fazer, mas é para ser. Aquilo que fazemos deve ser uma consequência ou uma extensão daquilo que nós somos. Então muitas vezes as coisas elas parecem demoradas na nossa vida, mas é porque nós mesmos não estamos permitindo que o Senhor construa aquilo que precisa ser edificado em nós, para que então Ele possa fazer através de nós. Então o Senhor não está chamando você simplesmente para fazer, mas o Senhor está nos chamando para ser. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Então pergunte para essa pessoa que está ao seu lado, no que você está se tornando? Agora aponte um dedão de profeta aí para ele e diga assim: Deus não vai habitar no que você está construindo, Ele vai habitar em você. Amém? Glória a Deus. Então, querido, nós talvez devamos começar a dar mais importância àquilo que somos do que àquilo que estamos fazendo. Nós precisamos entender que antes do Senhor vir habitar naquilo que nós temos feito pelas nossas mãos, o Senhor Ele quer habitar naquilo que Ele mesmo fez com as suas próprias mãos. Então Ele está construindo algo em nós, amém? Tomemos também o exemplo de Elias. Tiago, no capítulo 2, dos versos 17 e 18, diz assim: olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Às vezes nós somos tentados a olhar para esse texto e dizer: era não, Senhor. Porque há uma distância tão grande a quem Elias foi e a quem nós somos. Pelo menos eu falo por mim. Mas a Bíblia diz que assim, olha, ele era sujeito às mesmas paixões. E ele orou e pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí a palavra diz, e aí Elias orou outra vez. Irmãos, parece que Elias está no comando de tudo aqui. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o céu deu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Amém? Mas lá em 1 Reis 18:42, a Bíblia diz que Elias ele pôs o seu rosto entre os joelhos. E por 7 vezes ele pediu ao seu servo: sobe o monte, vê se há sinal de chuva. Sabe o que é que isso fala aqui para o nosso coração? Que aqui Deus estava ensinando Elias a perseverar. Ele já havia aprendido a ter fé,
Mas agora era preciso aprender a perseverar em fé. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma caminhada com Deus. Talvez aquilo que nós recebemos ontem já não funcione mais para hoje. Nós precisamos ouvir e continuar ouvindo a voz do Senhor. E somente ouve a voz do Senhor aquele que entra no lugar da sua presença e rende-se a Ele em intimidade. O Senhor disse a Abraão: Abraão, me dá o teu filho como sacrifício. E prontamente, o pai da fé, ele toma o seu filho e juntos eles vão ao lugar de sacrifício. E quando ele chega lá, a palavra diz que no momento do ato, ele ouve a voz do Senhor dizendo: não faças tal coisa. Será que Deus estava com uma crise de identidade, irmãos? Certamente que não. Mas o fato é, Deus estava ensinando a Abraão e ensinando também a nós que não basta apenas ouvir uma vez, é preciso continuar ouvindo aquilo que o Espírito do Senhor tem falado conosco. Amém? Porque olha, como eu disse, voltando aqui para Noé, queridos, Noé leva toda uma vida construindo uma arca, quando na verdade Deus estava construindo Noé. Mas depois do dilúvio, aquilo não funcionava mais. Senhor, mas eu empenhei toda a minha vida na construção dessa arca. Foi para um tempo, foi para um propósito. Agora, uma nova estação está surgindo e você precisa continuar ouvindo a minha voz. Então nós não podemos, queridos, estar presos a estruturas. Nós precisamos estar presos ao Senhor, ligados a Ele, sermos um com Ele, amém? É estarmos na sua presença. E aquele homem cheio de fé, que orou para que não chovesse, depois ora para que chova. Agora o Senhor diz: agora você precisa aprender a perseverar. E ele dizia para o seu menino: sobe lá. E o menino dizia: eu não vejo nada. Volta outra vez. Porque enquanto você vai, eu permaneço na presença. Querido, nós não podemos sair da presença porque nós não estamos vendo. Nós precisamos perseverar na presença. Porque a nossa movimentação, ela não pode ser ditada por aquilo que vemos ou sentimos. Mas nós precisamos nos movimentar pela presença. O Senhor disse a Moisés: pode ir, vocês serão abençoados. Moisés disse: e eu estou doido? Se o Senhor não for conosco, eu não vou para lugar nenhum. Senhor, as tuas bênçãos, elas são para um tempo, a tua presença é eterna. O que eu quero é a tua presença. E aqui o Senhor estava ensinando Elias a perseverar. Queridos, é preciso perseverança para que nós possamos chegar no lugar que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Quando eu falo para pastores, eu entendo que eu estou falando para pastores, para pastoras, homens e mulheres, que talvez pensem em desistir pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. E o Senhor está nos ensinando a perseverar. Não é porque as coisas estão difíceis, querido, que nós temos o direito de desistir. Nós só mudamos a movimentação por uma ordem, por uma palavra. Amém? Em nome de Jesus. Agora imagine Deus falando com Josué: Josué, eu vou te dar a cidade de Jericó. E eu fico imaginando que Josué, como guerreiro que era, já começou a se mexer, pega a espada, vamos para cima, nós vamos derrotá-lo, nós vamos, acabar com eles. Aí o Senhor diz: é sem espada e sem guerra. Senhor, como assim? Como a gente vai vencer um exército inimigo sem espada e sem guerra? A gente vem dilacerando todos eles. O Senhor está conosco. Não será diferente com Jericó. Sem espada e sem guerra, apenas com grito e marcha. Queridos, talvez isso tenha sido muito difícil, mas eu acho que mais difícil ainda foi Josué reproduzir isso para o exército de Israel. A cidade já é nossa, amém? Eu fico imaginando que todo mundo ficou aleluiado. Agora guarda a espada. Como assim? Não vai ter guerra. E como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos entrar nessa cidade e destruir o exército inimigo? Com gritos e com marcha.
Entenda, antes de Deus fazer algo por meio das suas mãos, Ele quer fazer em você. Deus precisava ver em Josué e em Israel um coração submisso. Sabe, amados, o problema, muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos no nosso ministério são decorrentes de nós mesmos. Porque olha, nós sabemos fazer. E é isso que aparentemente parecia ser extraordinário, acaba se tornando uma grande confusão. Porque o fato de fazer não significa dizer que nós precisamos viver a revelia de Deus. Nós precisamos ser dependentes dEle. Então às vezes você pode ter toda a ferramenta na sua mão, mas o Senhor tem um outro caminho. E o Senhor então vai começar a trabalhar em você. Eu preciso ver em você um coração submisso. Sabe, eu preciso ver em você obediência, contrição, entrega, rendição, para que então eu possa fazer na sua vida e então através de você, amém? Então Josué e Israel precisavam se tornar aquilo que Deus queria antes de ganharem a cidade. Será que isso fala algo com você? O Senhor tem promessas para cada um de nós, amém? Mas o Senhor não pode nos entregar tais promessas enquanto ainda formos meninos, enquanto ainda formos imaturos. É preciso chegar em um lugar de maturidade, amém? Então o Senhor vai nos conduzindo por processos para o destino que Ele tem para cada um de nós. Se nós não abandonarmos os nossos projetos pessoais e respeitarmos os processos de Deus, se nós não confiarmos nos princípios do reino, no encargo pessoal que o Senhor tem para cada um de nós, nós não vamos chegar a lugar algum, irmãos. O Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Então essa palavra, ela continua valendo para os nossos dias, ela não mudou, amém? Então deixa eu dizer algo para você: não tente avançar por conta própria, diga amém. Deixa eu dizer ainda mais: não copie ministérios que deram certo, porque o Senhor tem a sua carreira para cada um. Então o que deu certo para A é para A, o que deu certo para B é para B, e o que vai dar certo para você é para você. Então nós não temos que copiar nada, nós temos que andar na presença, amém? Então olha, não se desgaste tentando avançar fora dos limites que Deus estabeleceu para você. Não tente agir dessa maneira. Por que nos frustramos? Por que nos sentimos tão cansados? Por que as coisas não fluem? Talvez você já tenha se visto num momento assim, em um desses dilemas, ou talvez você possa estar vivendo esse dilema hoje. Eu quero afirmar para você, pela palavra do Senhor, viver o Evangelho não é cansativo, diga amém. Viver o Evangelho não é fatigante, amém? Agora o que causa esses sintomas é fazer aquilo que não fomos chamados para fazer. O que causa isso na nossa vida é estarmos envolvidos num trabalho que Deus não abençoou. Então nós precisamos andar dentro dos limites que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, amém? Então olha, não se compare com ninguém, porque Deus estabeleceu limites para cada um. Deixa eu dizer algo para você: antes de você pedir a Deus poder, peça limites para que você possa funcionar. Você entendeu isso? Porque o mesmo poder que possa ser derramado para te abençoar, ele pode te destruir, se não houver limites. Nós não podemos avançar fora dos parâmetros que Deus estabeleceu para nós. Ah, Senhor, mas as coisas estão acontecendo e fluindo de uma forma extraordinária aqui nesse lugar. Mas eu te chamei com um propósito. Eu te chamei com um propósito. Então você precisa fluir dentro dos limites que eu estabeleci. Então deixa eu dizer para você: descubra os seus limites, amém? Eles te mantêm no propósito, aleluia. Qual a importância
de nós respeitarmos os processos que Deus mesmo estabeleceu. Todo aquele que Deus chama para um propósito terá de enfrentar duros processos, irmãos. Nós precisamos tirar da nossa mente, sabe, essa ideia de que as coisas acontecerão de maneira fácil. Elas acontecerão, diga amém. Mas para que elas aconteçam, eu preciso estar preparado. E os processos de Deus não são para me matar. Os processos de Deus não são para me frustrar, mas os processos de Deus são para me preparar, para que quando eu chegar no lugar que Ele propôs para mim, eu não desperdice tudo. Então, nós vamos enfrentar duros processos, mas isso é para o nosso preparo. Então, veja Davi. Quantos processos ele teve de enfrentar até se tornar rei de Israel? Ainda menino, ele recebeu a unção sobre a sua vida. Ali naquela ocasião, o Senhor já havia declarado: é você quem eu escolhi, você é segundo o meu coração. Naturalmente, cada um de nós pensávamos o seguinte, né? No dia seguinte, eu vou ser rei. Afinal de contas, eu já fui ungido. Mas você conhece a história e você sabe que não foi assim que aconteceu. Agora perceba, tanto Davi como Saul foram chamados para reinar sobre Israel, irmãos. E ainda que a princípio a vontade de Deus fosse Ele mesmo dirigir o seu povo, ser o seu rei, a palavra diz que Ele escolheu Saul, assim como Ele também escolheu Davi. Então nós percebemos que a diferença entre um e outro é que um respeitou os processos, o outro não. Então respeite processos, amém? Mesmo com todos os percalços no caminho, a casa de Davi continuou com o cetro na mão, como o Senhor lhe prometera. O Senhor diz lá no Salmo 89, a partir do verso 20 até o verso 36, ele diz assim: olha Davi, ainda que os teus filhos e os filhos dos teus filhos, na versão do pastor Wanderley, possam meter os pés pelas mãos, o cetro nunca se afastará da tua casa. Irmão, nós precisamos entender isso aqui. Porque como é que, sabe, as pessoas estão fazendo aquilo que não deveriam fazer, elas estão cometendo erros diante do Senhor, e o Senhor disse assim: olha, eu prometi a Davi, eu não mentirei para ele. Queridos, que coisa extraordinária é essa? Ele declarou isso a Davi, então assim, conforme o Senhor prometeu, assim tem sido, amém? Agora, por que isso aconteceu? Porque Davi foi alguém que respeitou os limites que Deus estabeleceu. Você pode dizer: pastor, mas ele cometeu pecados, Davi foi perverso, foi pior do que eu. Quem nunca pensou assim? Vai ler a história de Davi, ele não era tão bom assim. Mas ele respeitou os limites. Então nós precisamos entender o seguinte: olha, quem não respeita o limite que Deus estabeleceu, não irá conseguir liderar a igreja nos dias de hoje. Deus não precisa de homens de boa aparência e de boa performance para liderar a igreja, assim como Saul era. Eles só precisam de homens que tenham o seu coração em Deus. Amém? Você já parou para notar que nós criamos um padrão? E se estiver fora do padrão que nós criamos, não é de Deus? Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel, quando a Bíblia diz que ele chega lá na casa de Jessé. Ele estava procurando alguém do biotipo de Saul. Um homem alto, forte, bonito, tinha que ser assim, afinal de contas é rei. E a casa de Jessé pensava da mesma forma. Tanto é que ele apresenta logo o seu primeiro filho e diz assim: não, tem que ser esse. Não é esse, e vai o segundo, e assim todos os filhos vão sendo apresentados, e o Senhor disse assim: olha para Samuel, Samuel não é nenhum desses. E Samuel disse assim: Senhor, eu não entendo, porque não era assim que o Senhor fazia? Não era dessa maneira, não era desse jeito que o Senhor estava fazendo? Sim, mas agora mudou. Será que não tem mais ninguém? Ô Jessé, tu tem mais algum filho? Eu fico vendo, daqui a pouco lá vem Davizinho. Acho que Samuel olhou e disse assim: não, o Senhor está de brincadeira comigo. Não pode ser. E o Senhor disse: é esse menino.
Queridos, tem que ter um coração de menino. A palavra diz que aqueles que são como criança, aqueles que têm um coração completamente entregue, amém? E por que isso? Porque o Senhor já havia desabilitado aquele modo de governo. Aquilo que o Senhor desabilitou, não adianta nós querermos reabilitar, irmãos. Nós temos que entender a movimentação dos céus e andar nela. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Então ele encontrou um menino. Ele não tinha, biotipo de rei, ele não tinha postura de rei, mas ele tinha coração de rei. É preciso ter um coração. E então a palavra diz que Samuel ungiu Davi, amém? Quando Deus acha alguém, Ele unge e separa para um processo de transformação. Não acontece de forma imediata, irmãos. É preciso ser moldado. Quando nós olhamos para o processo da escolha de Davi e a sua unção, nós entendemos que já na sua casa ele enfrenta o maior desafio que eu e você enfrentamos para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E que desafio é esse? Diga comigo, você não tem que provar nada para ninguém. Certamente, irmãos, todos olharam assim para Davi. Por que você? O que é que você tem que a gente não tem? E diante de uma palavra como essa, a tendência imediata é querer provar porque o Senhor nos comissionou. Irmãos, nós não temos que provar nada, nós só temos que simplesmente nos lançar, amém? E Davi então respeitou os processos de Deus. E a gente poderia falar tanto a respeito da história de Davi aqui, nesse aspecto, talvez numa outra oportunidade. Mas eu quero que você possa se situar aqui no fato de que Deus ele tem um propósito para a sua vida, amém? E esse propósito ele é único, esse propósito ele é seu. Nós podemos até unir propósitos, mas nós não podemos nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Então Davi, ele encontrou-se, Davi, ele se sujeitou ao processo de Deus, você sabe disso, e ele foi aprovado, amém? Então olha, eu passei no processo, e agora? O que é que vem depois? Irmãos, às vezes eu fico imaginando que Deus, ele tem um senso de humor extraordinário. Porque quando você imagina, Senhor, amém, cheguei aonde eu precisava chegar, eu fui aprovado pelo Senhor, e agora, Senhor, o que é que vem? Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 22. Olha o que diz a palavra, 1 Samuel 22, 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, ficaram ali com ele e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles. Meu Deus do céu. Depois de passar pelo processo, Davi recebe os traídos, injustiçados, feridos, machucados para sentar na sua mesa. Talvez você pense assim, Senhor, não era esses que eu esperava para sentar na mesa. Eu já esperava alguém melhorado, alguém com menos mimimi, né? Alguém que pelo menos pensasse como eu penso. Mas o Senhor coloca na minha mesa, Ele escolheu a dedo, irmãos. Bem, esse daqui está machucado, né? Senta com Davi. Esse daqui está amargurado de alma, amargurado no espírito. Tem uma mesa boa para você sentar. E o Senhor foi escolhendo um a um. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? Davi, eles precisam receber o que você recebeu. Amém? Eles nunca virão prontos, irmãos.
E nós estamos esperando que eles cheguem prontos. E o Senhor está dizendo assim, olha, eles precisam provar, eles precisam experimentar aquilo que você experimentou, amém? Por isso, se você não aprendeu a lidar com as necessidades, como aqueles que se encontram em apuros serão abençoados na sua mesa? É por isso que nós precisamos respeitar os processos. Queridos, isso é tão extraordinário. As suas piores mazelas, elas vão se tornar em grandes ministérios, diga amém. Aquilo que você pensou que nunca venceria, será o grande ministério na sua vida. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, com a mesma consolação que você foi consolado, você vai consolar outros. Irmãos, isso é extraordinário, é por isso que eles precisam sentar à nossa mesa, irmãos. Porque você tem algo que só na mesa pode ser passado. Sabe, quando eu falo da mesa, eu fico muito emocionado. Eu lembro lá em Lucas capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, eles tinham desistido de tudo, eles estavam saindo de Jerusalém, abandonando. Olha, nós pensávamos que era ele, mas já é o terceiro dia e ele morreu. E aí Jesus se coloca no caminho com eles. E aí, rapaziada, o que está acontecendo? Os caras olham para ele assim, oxi, onde é que você estava? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus disse, fala mais, o que foi que aconteceu? Nós pensávamos que era ele, mas ele foi morto e já é o terceiro dia. Então olha, não tem mais razão para nós estarmos em Jerusalém. E eles estão caminhando. Aí de repente chega um momento, a conversa começou a se tornar agradável. Fica conosco. E eles sentam à mesa. Lá na mesa o Senhor parte o pão, irmãos. Quando o pão é partido, eles olham e dizem, será que o nosso coração não ardia quando ele falava conosco no caminho? Mas é na mesa que os nossos olhos são abertos. É quando eles sentarem com você na mesa que eles serão sarados de todas as suas mazelas. Era por isso que Jesus, sabe, ele não se importava com aquilo que falavam dele. Mas você senta com uma prostituta, você senta com bandidos, você senta na mesa com eles. Sim, eu sento na mesa com eles para levar cura para eles. E eles eram restaurados na mesa. Aquilo que você recebeu de Deus é aquilo que você tem a dar para aqueles que virão até você, amém? Olha que interessante. Esteja preparado, inclusive para você ver aqueles que você ajudou a ir mais longe do que você, amém? Irmãos, nós precisamos quebrar essa barreira, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente começarmos a nos alegrar, porque tem alguém que está mais distante do que nós. Começarmos a ver, olha que existem ministérios que, para a glória de Deus, não têm dobrado seus joelhos a Baal e estão expandindo. E nós precisamos nos alegrar nisso. Então, olha, muitas vezes alguém vai sentar na mesa com você, você vai tratar ele na mesa e ele vai voar. E você vai ficar esperando o próximo mazelado vim sentar na tua mesa de novo. E aí você prepara ele de novo. E ele vai voar de novo. E aí você vai dizer, Senhor, e quando é que eu vou voar? Ainda tem muitos que precisam ser curados. Você já está voando, você só não percebeu. Queridos, o que mede o tamanho do seu ministério não é o tamanho do seu rebanho. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, diz o Senhor. Você já parou para pensar que existem pessoas que você vai encontrar no céu, que talvez ele seja só mais um na multidão, mas ele vai estar na eternidade, porque você foi um instrumento na vida dele. Isso é extraordinário, irmãos. E o Senhor escolhe pessoas especiais para sentar na mesa. Sabe, tem alguém que eu admiro muito e a minha igreja sabe, que é o apóstolo Luiz Hermínio. E ele disse que houve um tempo que ele queria ser o maior pastor do Brasil. E ele disse assim, olha, eu corri atrás desse irmão. Chegou uma hora que ele disse, quer saber, eu não quero mais saber disso, porque eu só faço me frustrar.
E quando ele desistiu de tudo isso, aí ele disse, aí o Senhor começou a exaltar ele. E eu estava dizendo assim, mas como é que isso acontece, Senhor? Sabe, e por esses dias eu estava pensando, porque olha, eu estava conversando aqui com o Gilberto, dizendo assim, qual é o pastor que não quer ver o seu rebanho crescer? Qual é o pastor que não quer ver o seu rebanho expandir? Então, irmãos, olha, muitas vezes eu me vejo orando por isso. Mas sabe, eu estou quase desistindo desse negócio. Talvez quando eu desista de fato, algumas coisas possam começar a acontecer, porque talvez o Senhor encontrou o lugar que Ele queria encontrar na minha vida. Você está entendendo? Então talvez isso possa se aplicar também na sua vida. Agora olha que coisa extraordinária. Então a Bíblia diz, Davi queria construir uma casa para Deus. Aí Deus diz para ele, Davi, amado meu, não é você. Irmãos, para pensar. Davi é o cara que resgatou a adoração em Israel. Sabe quando Davi vai resgatar a arca que está perdida? Primeiro ele coloca a arca no carro de bois e os bois, sabe, se atropelam. O pessoal ali vai tentar segurar a arca e não é fulminado na hora. Davi desiste. Não tem como, a arca vai para a casa de Obed-edom e quando ela chega lá, a casa de Obed-edom começa a prosperar. E Davi diz assim, meu Deus, o que é que eu faço? E o Senhor disse assim, traz a arca como ela tem que ser trazida. Em outras palavras, não é do seu jeito, não é do seu modo, é do meu. A arca tem que ser conduzida pelos sacerdotes, Davi. Você é rei, mas existe um sacerdócio. Então a Bíblia diz que Davi vai com os sacerdotes colocam a arca nos ombros. Irmãos, de Obed-edom até o monte de Davi, lá em Jerusalém, eram 16 quilômetros. A palavra diz, a cada 6 passos Davi oferecia um sacrifício. Você consegue imaginar, irmãos, quanto tempo levou? E ali 6 passos um sacrifício, mata o boi. Senhor, aceita. Nós queremos a sua presença. E o Senhor tomava aquele sacrifício e aceitava mais 6 passos um sacrifício. Irmãos, Davi vai ficando todo sujo de sangue pelos sacrifícios que iam sendo oferecidos. E quando ele finalmente chega em Jerusalém, ele começa a celebrar. A presença do Senhor voltou. Queridos, eles começam a se alegrar. Mical olha para ele e diz assim, você é louco, você é maluco, você está parecendo como um deles, você dança como um vadio. Mical, será que você não está entendendo? Você está olhando para mim quando você deveria estar olhando para ele. A sua presença voltou, é tempo de adorar de uma forma extraordinária, extravagante, porque o Senhor está no nosso meio, amém? E é esse cara apaixonado por Deus, irmãos, que ele disse assim, não, Senhor, eu habito em um palácio. O Senhor não pode habitar num tabernáculo. Eu vou construir uma casa para o Senhor, sabe, um templo extraordinário. E o Senhor disse, Davi, suas mãos são muito sujas. Mas tem alguém na sua casa, um filho seu, que vai preparar uma casa para mim. Senhor, eu não posso, mas o meu filho vai. Davi começa a trabalhar, irmão. Davi não fica dizendo assim, Senhor, por que não sou eu? Porque o Senhor não me escolheu? Porque não sou eu que vou aparecer? Porque não é o meu nome que vai estar lá. Davi começa a juntar todos os materiais. Eu não vou construir, mas eu me empenho nesse trabalho. Ele começa então a juntar todos os materiais para a construção do templo. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Davi era uma chave, ele é o começo daquilo que Deus iria fazer. Seja uma chave, amém? Você precisa ser uma chave que vai abrir a porta para as próximas ações de Deus na terra. Não é porque não será você que vai simplesmente tudo parar e estagnar. Não, seja uma chave, abra portas para que a glória de Deus se manifeste e continue a operar, amém? Então chama para a tua mesa os mazelados, injustiçados, destruídos, aqueles que ninguém quer, os piores, prepara eles. Porque Deus está olhando para eles dizendo assim, como eles são formosos. Eu não vejo mancha neles.
Eu não vejo defeito neles, porque quando o Senhor olha, Ele já vê o fruto do seu penoso trabalho, irmãos. E eles são aceitáveis diante do Senhor. Então seja uma chave, amém? Não se sinta menos importante quando os seus filhos, biológicos ou espirituais, começarem a desfrutar de algo que você nunca teve. Não se sinta assim. Abençoe-os. Amém? Abençoe-os. Isso é profético. Isso é dar continuidade aos processos, aos propósitos de Deus, irmãos. Isso é legado. Isso é legado, amém? Mesmo que você já tenha passado pelos processos de Deus e seja aprovado, esteja preparado para o não de Deus. Quando Deus diz que você não construirá, mas que o seu filho construirá, isso aponta para Jesus. Queridos, todas as vezes que você impede que seus filhos continuem, você está neutralizando a revelação de Deus sobre Jesus. É por isso que eu não posso olhar, sabe, para um ministério que é diferente do meu e querer pará-lo. Porque se eu paro esse ministério, se eu uso a minha voz para difamar esse ministério, eu não estou falando de denunciar pecados, mas estou falando de inveja que brota no nosso coração, porque muitas vezes eles crescem e a gente não. Então quando eu impeço isso, eu estou impedindo a revelação de Deus em Jesus. Mas sabe o que é que acontece que a Bíblia ensina para nós? A Bíblia vai dizer para nós que os pais apontam para os filhos, mas os filhos sempre revelam o pai. Quem construiu o templo foi Salomão, mas foi por causa de Davi. Até os dias de hoje, irmãos, quando as pessoas se reportam ao templo, eles dizem: nunca houve ninguém como Davi. Nunca houve um rei como Davi, e o cetro não se apartou da sua casa. Muitos erraram, mas o Senhor não mentiu ao seu servo, e a palavra diz que o Senhor sempre levanta um remanescente, amém? Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, e eu digo isso para mim: não passe por cima dos processos. Não rompa os limites que Deus estabeleceu. Quem passa pelos processos não é substituído, deixa um legado. Amém? Deixa um legado, diferente de Saul. Foi rejeitado ele e toda a sua descendência. Respeite os processos de Deus e você não será removido. Pais sem destino perdem filhos de propósito, irmãos. Misericórdia. Isso é muito forte. Pais sem destino perdem filhos de propósitos, mas gerações conectadas transferem vida. Você vai entender perfeitamente e dizer: filho, esse é o limite de Deus para mim, mas daqui para frente é com você. Siga adiante. Vá expandindo a glória. Vá tornando o nome do Senhor conhecido. E faça a mesma coisa que eu fiz com você. Quando chegar o seu limite, permita que os seus filhos possam ir através de você. Amém, irmãos? Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito, e então vivermos nele para a glória de Deus. Amém? Se você descobrir o seu propósito, você vai ser alguém que está constantemente transferindo vida. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. Eu não sei como é que você está vendo você mesmo, mas eu sei como o Senhor está vendo você nessa manhã, porque a sua palavra me assegura isso.
E Ele está dizendo assim para você: ah, como você é formoso. Ah, como você é formosa, meu amor. Ah, querido, como o Senhor te ama. Talvez você possa pensar, mas como Ele pode me amar? Entenda, o Senhor não tem amor, Ele é o próprio amor. Essa é a sua essência. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos, nem te ame mais. Ele simplesmente te ama. E Ele está dizendo assim: olha, eu não vejo mancha em você. Porque lá na cruz, um sangue perfeito, puro e aceitável diante de Deus, foi derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida, e nos purificou completamente, de forma que hoje nós somos aceitáveis diante do Senhor. Você é lindo, você é linda, você é formoso, você é formosa, você é amado. Não há mancha em você. Descubra o seu propósito nessa manhã. E o seu propósito é a presença. Ah, você precisa se lançar nela. Adore o Senhor. Seja tocado agora pela sua glória. Seja envolvido agora pela sua presença, por todo o amor dos céus. O Senhor não te lança fora. O Senhor não te despreza. O Senhor diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O Senhor não te lança fora. Muitas vezes nós aqui saímos desse lugar, mas nessa manhã o Senhor está dizendo para nós: é tempo de voltar ao lugar da presença. É tempo de sentir o coração queimando outra vez. É tempo de ser tocado outra vez. Se lance no Senhor. Deixe o seu espírito agora tratar com o seu espírito. Em nome de Jesus, receba isso da parte de Deus.